Oi, eu sou Rafael Sanzio e seja muito bem-vindo a essa conversa. Isso não é um vídeo para ensinar, mas sim uma conversa de algumas experiências que eu tenho tido esses últimos tempos ou anos, dos últimos 2 anos, desde que eu mudei para a Espanha. Para quem não sabe, antigamente eu morava em Londres e por uma qualidade de vida melhor, porque na Espanha tem mais sol, praias, essas coisas que vocês conhecem, eu decidi mudar para a Espanha também. E nesses últimos tempos, a Espanha é completamente diferente do Reino Unido. As pessoas são mais receptivas, elas são um pouco mais, têm um tom de voz bem diferente do que o brasileiro ou o português está acostumado, mas é um país, na sua grande maioria, é um país bem positivo e bem bom para se morar. Apesar das altas taxas e da dificuldade que o governo obviamente socialista no momento, impõe sobre os produtores, sobre os empreendedores, o espanhol tenta sobreviver também, que existem muitas situações difíceis. Mas uma coisa que eu percebi, até porque eu interajo muito com as pessoas, agora entrando nas experiências que eu tenho tido na minha vida e também vivendo aqui na Espanha. Em 2010, quando eu ainda estava na faculdade em São Paulo, eu ouvi a seguinte frase do presidente do movimento LGBT da Espanha dizendo: uma criança de 8 anos, ela tem o direito de decidir com quem ela vai ter relação sexual. Exatamente. Aos 8 anos. Eu já devo ter comentado para vocês no meu blog ou em outros vídeos anteriores. Mas prestem bem atenção nisso que foi dito há 10 anos atrás para o que está acontecendo hoje. Se você vê o cinema espanhol, principalmente quando você vê direcionado a adolescentes, é apenas sobre sexo. Não vou falar sexualidade, é sobre sexo mesmo. E a partir dessa doutrinação da propaganda, através da propaganda na cultura, e principalmente o ataque de quem vai ser o futuro da sociedade, logo, que são os adolescentes, eu acredito que a gente tem um papel fundamental dentro disso, principalmente nós que defendemos uma base sólida, uma base consciente, uma base em princípios, princípios esses que são ensinados desde que mundo é mundo e não através de ideologias implantadas nos últimos 200 anos na sociedade, no mundo. E aí, quando eu tenho tido algumas experiências involuntárias, obviamente, nesses tempos. O primeiro foi que eu jogo num time de voleibol semiprofissional aqui na Espanha e a gente disputa ligas importantes aqui no sul da Espanha. E também nesse clube tem a interação entre os sêniors, que são os adultos, com os juvenis. E nisso tem juvenis que são muito bons jogadores de 16 anos, e muitos deles me adicionaram no Instagram e acompanham as minhas postagens sobre ideologia de gênero, sobre política. Eles tentam entender e eles me abordam e a gente começa a conversar. Hoje é muito perigoso a gente entrar nesse caminho junto com os adolescentes porque eles já são doutrinados para um certo teor sexual. E aí a gente tem que manter um pouco a distância. E aí, mesmo conversando com uma ou dois adolescentes que me abordam e perguntam isso, e ideologia de gênero, o que tu pensa disso, isso, aquilo, eu decidi presenteá-los com livros como 1984, Revolução dos Animais na Fazenda, que é do George Orwell, e outros livros, e eu disse a eles, vocês têm que entender o que está acontecendo na sociedade para que vocês tenham ideia do que vai ser o futuro e do que foi. E nesse momento, esse é o meu papel com os adolescentes, um trabalho involuntário, conscientizar eles. Ontem eu tive a ideia de, no centro aqui de onde eu estou vivendo, e gravar uns vídeos do qual eu falei da Greta Thunberg. Se você quiser ver, tá aí no meu Instagram. Eu tentei gravar um em português e um em inglês, mas só que era muito barulho, ainda tô um pouco indo. Mas enfim, eu tá lá postado, eu vou melhorando. Eu prometo a vocês. Início eu parei, alguns adolescentes começaram a ficar atrás da câmera e de tchau, assim, aquela coisa de adolescente. E eu vi que dois deles estavam com a bandeira LGBT, essa bandeira aqui que vocês veem, e outra tinha um cabelo metade louro, metade preto, e aí eu percebi eles conversando, falando sobre binários, essas coisas, essa salada de palavras que essa gente hoje prega, o movimento LGBT. E eu vi que eles sentaram próximo a mim e eu puxei assunto.
Para entender o que está acontecendo hoje, não adianta a gente acusar o adolescente isso, o adolescente está doutrinado. É uma época muito conturbada na nossa vida, porque é tudo novo, a gente está se descobrindo, muitas informações. Agora imagina hoje, com a grande propaganda da mídia, do Netflix, tudo isso acontecendo. E aí a gente se pergunta, como não deve ser a vida desses adolescentes? E eu, para entender tudo o que está acontecendo, eu pergunto, converso, puxo assunto, tento entender. Assim, depois eu conto a história do meu amigo que era comunista, que deixou de ser comunista porque a gente conversou numa viagem, quando a gente foi para um jogo. E aí eu puxei assunto com eles, eu perguntei, eu me apresentei, eu disse quem eu era, não gravei a conversa, não filmei, também nem não peguei o nome deles, mas a gente teve uma conversa, porque a maioria deles todos eram de idade menor, não eram adultos. E aí eu conversei com eles sobre o que eles pensavam sobre o movimento LGBT, sobre ideologia de gênero. E eles falavam coisas que eles mesmos diziam que eram confusas. E aí eu, de uma forma bem didática, eu não sou professor nesse sentido, eu tentei encontrar uma forma bem didática para conscientizar eles e tentar entender o que eles estavam falando. Eu deixava eles falarem à vontade e eu perguntava, sobre ideologia de gênero, tu tem ideia de quais foram as bases, de onde surgiu? Eu perguntei, vocês conhecem Simone de Beauvoir, que foi uma feminista que começou a falar sobre ideologia de gênero e o que ela defendia? Eles diziam que não. Obviamente que eles não vão aprender isso na escola, até porque a região que eu moro teve 40 anos de governo socialista barra comunista, né? Aí você já vê o estrago que foi feito na cabeça de muita gente. E eu perguntei a eles, vocês acreditam que uma criança de 8 anos pode escolher com quem deve ter sexo? E uma criança de 8 anos pensa em sexo para vocês? E eles disseram, não, isso é impossível, uma criança tem que ser criança. Tá, aí eu mostrei lá que foi o diretor do movimento LGBT, do qual eles estavam segurando a bandeira, que em 2010 disse essa frase. E eles ficaram horrorizados. Logo, uma das meninas, ela se considera não binária, e ela perguntou o que eu achava sobre essa ideologia de gênero, ainda não tinha dado a minha opinião. Eu disse, olha, isso é uma ideologia, como você sabe, isso não tem base científica nenhuma, porque a ciência e a biologia diz que existe homem e mulher. Essa ideologia foi quando eu mencionei sobre Simone de Beauvoir naquele momento. E eu perguntei, e você? Você é o quê? E eu já sabia que ela era não binária porque os amigos dela já estavam falando. E você é o quê? Ela disse que era não binária, mas no momento ela se considerava mulher. Mas a adolescência não é um momento conturbado, onde existem muitos dilemas, isso acontece com todo mundo. Ah, é verdade, eu sei disso, eu sei que isso acontece. Mas como é que tu se considera não binária? Ah, porque eu não estou feliz com o meu corpo, mas com a tua sexualidade. Você está feliz? Sim, eu estou feliz com a minha sexualidade. Mas com o teu corpo? Sim, eu não estou feliz porque eu sou muito magra e eu tenho as mamas muito grandes. Sei, mas isso é um dilema que todo adolescente passa. A sua amiga acabou de falar que não está feliz com o nariz, essas coisas. E aí, o que eu percebi, para resumir tudo isso, é que os adolescentes hoje eles estão muito confusos e sem informações. E cabe a nós que temos essa base, que não fomos doutrinados ou que fomos doutrinados e conseguimos sair desse snap, dessa situação, ajudar os adolescentes. Porque essas ideologias progressistas que são empregadas hoje na sociedade, eles têm uma base muito forte, eles são muito bem organizados. A gente dizer que o comunismo e o socialismo não são inteligentes, isso nós que estamos sendo burros. E a gente, como o lado oposto, que zela pelos princípios de um ser humano sem confusão, sem ideologias malucas, a gente tem que ser o alicerce para essa nova geração. Porque o que eu percebo nas minhas experiências, eu ainda vou continuar pesquisando, vou trazer mais assuntos para vocês sobre ideologia de gênero, sobre o que acontece realmente, mas o que a gente percebe é que os adolescentes continuam sendo confusos como sempre foram, e aí essas ideologias estão atacando eles. Até porque quando eu perguntei para os adolescentes lá, vocês sabiam que nos Estados Unidos ou no Canadá, a partir dos 3 anos de idade, sem autorização dos pais, uma criança já pode tomar bloqueador de hormônio, porque se considera homem ou mulher. Por exemplo, um menino se considera mulher, com 3 anos ele vai tomar.
E, obviamente, os adolescentes não concordam com isso. E eles são pró essa bandeira. E eu falei deles sobre que a partir dos 8 anos nos Estados Unidos já podem passar por cirurgias onde vai mutilar o pênis ou as mamas, e eles ficaram horrorizados. E essas informações não chegam para os adolescentes. E a gente tem que encontrar uma maneira de, toda vez que a gente tiver... É como se fosse, como aconteceu no passado, né, com a evangelização do evolucionismo. Isso foi uma evangelização, porque, enfim, é outra história. Não evangelizar para o lado de condenar um adolescente ou condenar uma pessoa que está dentro disso, mas sim tentar conscientizá-los do que está acontecendo. Não vai ser pela força, não vai ser por métodos abruptos. E quem tem sido doutrinado desde criança é muito difícil, é muito difícil. Obviamente a gente tem do nosso lado o poder do pai, do criador, já entrando na parte religiosa, exatamente o que o progressismo nega, mas a gente pode ganhar sim, ou pelo menos diminuir os efeitos da ideologia de gênero na sociedade que a gente está vivendo hoje. Porque é muito difícil. O que eu tenho percebido, quase que 100% dos adolescentes, e não são poucos que eu tenho conversado, na verdade eles têm me abordado de acordo com meus conteúdos, é que eles estão muito confusos, eles não sabem muitas informações. E quando eles descobrem essas informações, eles abrem os olhos e, pum, mudam. Isso aconteceu com um amigo meu. Eu tenho um amigo que o pai dele e a mãe dele são comunistas, porque ele nasceu nessa cidade, e essa cidade foi governada por 40 anos. Essa região, na verdade, foi governada por 40 anos pelo socialismo, o PSOE. PSOE, né? No Brasil é PSOL. E ele, consequentemente, era comunista. E um certo dia a gente foi para um jogo, que é 2 horas daqui, a gente foi de carro, e ele me abordou. Ele disse: bom, eu não sei nada, eu não leio nada, mas eu sou comunista porque eu sou a favor dos direitos humanos. E eu disse o seguinte: a gente não pode debater se tu não lê, não sabe as bases do que tu defende. Aí ele falou: então eu quero saber o que tu defende, o porquê. E aí, claro, com toda a humildade, com toda a didática, eu fui e a gente começou a conversar. Isso e aquilo, de onde vem o comunismo? Você já leu o Manifesto Comunista, isso, aquilo? E hoje ele diz: eu não sou comunista porque eu não defendo isso. Não tem nada de direitos humanos. Eles mataram 100 milhões de pessoas. Sabe, um raio de luz numa situação dessa, assim como aconteceu com... Enfim, um flash de luz que apareceu na vida dele. E ele hoje tem feito a diferença na vida da família dele. Isso, e eles não são cristãos, nenhum tipo de forma. Ele só descobriu a verdade. E isso vai levando uma coisa... E assim, não tem como desvencilhar a política e o mundo que a gente vive hoje do mundo espiritual, porque estão todos conectados. É isso. Eu espero que eu tenha passado alguma esperança para você, no caso de ajudar o seu vizinho, o filho da sua amiga, ou de uma forma bem sutil e cuidadosa, para que a gente possa lutar contra a ideologia de gênero ou todo esse progressismo que tem se instalado no mundo que a gente vive hoje. Nossa, o vídeo está bem grande, não era a minha intenção. Mas eu achei necessário que a gente conversasse sobre isso e que a gente tem que fazer o nosso trabalho, porque não adianta só a gente ficar aqui nas redes sociais, falando, isso é feio, o menino de cabelo azul, a menina de cabelo rosa, isso é ridículo, e eles não sabem por quê. Enfim, tenha uma boa semana e, por favor, façam a parte de vocês, porque se a gente se diz embaixadores da verdade com base fatos, não são ideologias, mas fatos, a gente tem que fazer a nossa parte no mundo real, tá bom? Tchau!